Muito bem, o que eu tenho que dizer para vocês é que eu não tenho do que me redimir e muito menos a quem ou do que pedir perdão de tudo aquilo que eu fiz e de tudo aquilo que eu declarei nas redes sociais e na internet. Se refletir é um pecado, eu sou um pecador, sempre serei um pecador e não vou negar a minha postura de pecador. Ou seja, de uma pessoa reflexiva, de uma pessoa que pensa. E quem disse que um dogma não pode ser refletido? Isso é um absurdo. Os dogmas estão aí, devem ser respeitados, mas eles podem ser discutidos e refletidos livremente. Então, eu não tenho que pedir perdão e não tenho a quem pedir perdão. E o que me resta fazer então? O que me resta fazer é declarar à comunidade de que a partir de segunda-feira eu me afasto do exercício dos ministérios sacerdotais na Igreja Católica Apostólica Romana e, portanto, na Diocese de Bauru. Por que razões? Por razões simples, por 3 razões simples. A primeira razão, eu não consigo ser padre e eu acho que é impossível viver o Evangelho de Jesus Cristo numa instituição que, no momento, não respeita a liberdade de reflexão e a liberdade de expressão. O modelo que nós temos a seguir é o modelo que se chama Jesus Cristo. E esse modelo viveu plenamente a liberdade de expressão e a liberdade de reflexão. E não só isso, fez com que as pessoas refletissem e pensassem por si mesmas. O segundo ponto, a segunda razão que me faz sair dos ministérios sacerdotais na Igreja Católica é que não é possível ser cristão numa instituição que cria hipocrisias. Nós estamos no momento numa instituição que mantém e faz questão de manter regras morais que são totalmente ultrapassadas para a nossa época e para o conhecimento da ciência. E o que acontece? O que acontece é que nós vivemos uma hipocrisia muito grande. Os sacerdotes sabem muito bem que eles estão impondo regras que as pessoas não vivem. As pessoas que frequentam a igreja, na sua grande maioria, não vivem essas regras, mas fingem viver. Um simples exemplo. Eu não acredito que a maioria dos casais que frequentam a igreja não usam métodos anticoncepcionais, não já usaram de uma vasectomia ou de uma laqueadura. Então, esse é só um exemplo. Nós criamos regras que não são exercidas, vividas, na sua grande maioria, e fingimos que vivemos. E os sacerdotes fecham os olhos e precisam fechar os olhos. E a terceira razão é que não é possível ser cristão numa instituição que no momento, e friso bem, no momento, não está sendo omissa diante de problemas sociais graves que nós vivemos na nossa sociedade. A Igreja Católica, seguindo a Jesus Cristo, ela deveria ter posturas mais firmes diante de problemas que são muito claros, são muito nítidos na nossa sociedade. Nós temos professores muito mal pagos nesse país, uma educação que não é valorizada, um país que não valoriza a sua educação, é um país que não tem futuro. E aqui é um problema muito grave. Nós vemos o nível cultural desse país cair cada vez mais. E a igreja deveria ser uma força ética e firmemente ética, não é? Em prol da educação. Não é? Nós temos policiais que são seres humanos, que estão nas ruas e estão arriscando as suas vidas e são muito mal pagos por isso. A situação dos aposentados nesse país é uma situação ridícula e desumana. São homens e mulheres que já chegaram na terceira idade e que deveriam ter o direito de receber tudo aquilo que eles já deram ao Estado e à sociedade e ter uma vida digna no final da sua caminhada nessa existência. Nós temos um sistema penitenciário que é absurdo, que é ridículo, que é desumano e que não recupera ninguém. Nós temos um Código Penal ultrapassado, nós temos um sistema de saúde que não atinge as pessoas e só serve aos sistemas de saúde privados. Enfim, nós temos diversos problemas que a igreja deveria bater de frente. A CNBB deveria ter uma postura firme diante do Congresso Nacional, que leva tanto dinheiro que é nosso
e faz muito pouco pela sociedade. Então, por essas 3 razões, é que eu deixo o meu exercício como padre na Igreja Católica e permaneço com a minha coerência como pessoa humana, como meus pais me criaram e como acho que o Cristo seria nesse nosso mundo de hoje, o mundo contemporâneo. É isso que eu tenho a declarar. Roberto, essa sua saída é definitiva ou não? Não é definitiva. Se a igreja mudar, eu retorno. Eu não vou deixar de ser padre. Uma vez padre, sempre padre. Eu vou viver na integridade de padre. Eu continuo sendo padre. O que eu vou deixar é de exercer os meus ministérios na Igreja Católica. Então eu vou deixar de celebrar missa, vou deixar de celebrar casamentos, vou deixar de ministrar os sacramentos da Igreja Católica. Mas eu permaneço sendo padre Beto, permaneço sendo padre, consciente de que eu fui ordenado e consciente da minha missão como um bom cristão nesse nosso mundo. Como você pretende organizar esse seu lado religioso após a saída? Por enquanto eu não tenho planos. Eu vou continuar dando as minhas aulas, porque eu nunca dividi, não é? O meu ser padre das minhas outras atividades. Eu sempre fui o padre Beto em sala de aula, apesar de respeitar as outras religiões, né, ou representantes de outras religiões na minha sala de aula. Também sempre procurei dividir, não é, separar muito bem a filosofia que eu ensino, que é a filosofia do direito, a filosofia aplicada à comunicação, a filosofia nas relações humanas, na administração, com a doutrina da Igreja Católica. Mas, como ser cristão e como padre, eu sempre fui em todos os lugares. Então eu vou continuar sendo padre, vou aproveitar todos os espaços que a sociedade pode me oferecer para evangelizar, mas no momento eu não pensei não pretendo fundar nenhuma religião. Mas tá? A gente pode esperar de um padre Beto mais desafiador? Eu acho que mais desafiador do que eu sou, vocês não precisam esperar. Eu sou o que eu sou e eu pretendo manter a minha coerência de vida como ser humano, como homem. A senhora se decepcionou com a igreja em Bauru, com a posição do bispo nessa última semana? Houve uma decepção, uma frustração? Como que o senhor recebeu algumas críticas que o bispo fez ao senhor? Olha, eu de um lado, com decepção sim, eu esperava do meu bispo o quê? Diante de críticas feitas às minhas reflexões em vídeo ou na internet, o que eu esperaria de um bispo? Eu esperaria que um bispo dissesse, olha, eu tenho um padre que pensa, eu tenho um padre que reflete, que tem a coragem de refletir, não é? Isso também é motivo para que eu reflita, não é? E eu defendo o meu padre, porque ele é um ser pensante. E são de padres que pensam e que nós precisamos na nossa igreja hoje. Não é? Simplesmente essa a posição. O que eu fiz não foi nada demais a não ser refletir sobre questões sérias que atingem o ser humano e que escravizam no momento o ser humano e até criam preconceitos em relação a ele. E foi simplesmente reflexões, quer dizer, não foi um embate contra a Igreja Católica, eu não atingi nenhuma autoridade da Igreja Católica, de forma nenhuma. Eu simplesmente refleti com todo mundo. E eu acho que todos têm o direito de pensar criticamente, concordando comigo ou discordando comigo. Então essa seria a postura, na minha opinião, de um bispo. Que eu tenho um padre que pensa, e isso é muito bom. E isso faz parte da evangelização. A gente pode chamar de renúncia ao sacerdócio, tecnicamente, é isso? Eu não sei se tecnicamente eu poderia chamar de renúncia, porque eu não estou renunciando ao meu sacerdócio. Eu sou sacerdote, não é? Eu estou simplesmente me afastando do exercício dos meus ministérios na Igreja Católica Apostólica Romana. O senhor tem alguma aspiração política? Nenhuma. Por enquanto, nenhuma. Não esperem ou não pensem que essa coletiva ou então as repercussões e a minha postura, a minha atitude seja um trampolim para outras coisas. Se surgirem oportunidades, eu não vou dizer para você que eu não vou pensar,
não é? Mas eu não tenho pretensão nenhuma, por enquanto, porque eu não sei o meu futuro. O futuro é uma coisa muito incerta, não é? Mas eu não tenho intenção no momento de me candidatar a nenhum cargo político, não é? E nem de fundar religião nenhuma, pelo amor de Deus, não é? Eu quero manter a minha coerência como sacerdote, como alguém que foi ordenado na Igreja Católica. Com isso você pode, por exemplo, se daqui a alguns anos um bispo, uma diocese, algum lugar do país que você simpatizar, você pode entrar fazer parte dessa diocese, né? Com essa sua postura, essa sua decisão, tem alguma forma, algum processo dentro do direito canônico que, por exemplo, o bispo possa vir a tentar, digamos assim, caçar a sua batina, a tolher esse seu direito de ser padre, voltar a ser padre algum dia? Existe isso? Eu, sinceramente, eu não sou canonista, não é? Eu estudei direito canônico, como vocês, jornalistas, devem estudar outras matérias, mas acabam não se especializando nela. Então, eu não sou canonista. Mas, se a Igreja Católica achar por bem me excluir totalmente, não há motivo para isso, não é? Da Igreja, como uma excomunhão, por exemplo, aí seria um processo. Mas eu acho que isso seria uma atitude muito grave. E não há motivo para isso, eu não dei nenhuma declaração que desse motivo a isso. Agora o senhor decidiu então se afastar para não chegar a esse ponto? Não, de forma nenhuma, eu me afasto mesmo por uma questão de coerência. O que eu quero deixar bem claro nessa coletiva é que eu digo sim à religião, agora eu digo não ao dogmatismo. Uma coisa é você ter dogmas, outra coisa é você ser dogmático. E a religião não pode ser dogmática. Por quê? Ela não pode pregar o dogmatismo. Porque a associação entre religião e dogmatismo cria fundamentalismo. E aí ninguém transcende. E religião é transcendência do ser humano. E a transcendência vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. A transcendência só é um salto qualitativo que vem da consciência da pessoa humana. E esse salto qualitativo vem da conversão, mas essa conversão não vem imposta por determinadas normas, ela vem pela reflexão, e é isso que eu procuro fazer. Você acha que essa postura sua vai te afastar ou te aproximar mais dos fiéis? E aproveitando como lidar com muita gente que fica do seu lado e se comoveu e ficou até desesperado, como você vai lidar com essas pessoas? Olha, eu acredito que as pessoas, muitas pessoas que me conhecem, que sabem como eu sou, respeitarão a minha atitude, irão entendê-la e já estão esperando. Porque se eu voltasse atrás, eu estaria negando aquilo que eu sempre preguei, que é a liberdade de você refletir como cristão, que é o que o Cristo prega. Quando trouxeram para o Cristo a adúltera, não é? A mulher pega em adultério, em flagrante adultério, perguntaram para o Cristo, não é? Ela deve ser apedrejada ou não? Ele simplesmente lança uma reflexão: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, o Cristo sempre teve posturas muito reflexivas, não é? Diante do centurião romano, ele diz assim: eu não vi, o centurião romano é alguém que adora César, não é? Ele diz assim: eu não vi, não achei até agora um homem de tanta fé. Então, ele tem posturas que são posturas que nos levam muito à reflexão. Então, eu acho que as pessoas irão me respeitar nessa minha postura. Muitas já estão esperando, não é? Essa minha atitude, não é? Para que eu me mantenha íntegro diante daquilo tudo que eu vivi e vivenciei e preguei até agora. O senhor pretende se encontrar coletivamente, promover alguns encontros durante esse processo, juntos aos seus fiéis, em celebrações, vamos dizer, extra-oficiais? Olha, é possível sim, é possível se houver um apelo, se houver um pedido, não é? Nada impede de nós rezarmos juntos, nada impede de nós orarmos juntos, quer dizer, a liberdade também de expressão religiosa, não é? Existe nesse país, é um direito constitucional, não é? Então, nada me impede em relação a isso. Padre, por que não enfrentar a cúpula da igreja até juridicamente, se for o caso? Como não foi nada, você disse que não foi nada
que fosse contra a igreja, por que não continuar e enfrentar uma punição? Contestar essa punição? Olha, analisando a situação da igreja no momento, eu fico receoso de sair, de sair com uma punição, não é? O que não seria bom, não é? Nem para a igreja nem para mim, não é? Então eu prefiro me retirar, não é? Espero de coração mesmo que a igreja se converta cada vez mais, se torne um espaço dialogal, um espaço onde todos sejam respeitados na sua integridade de seres humanos, quer dizer, não sejam hierarquicamente vistos, né? A cúpula pensa, os padres reproduzem e os leigos obedecem. Não, mas que os leigos tenham voz e vez nessa sociedade dialogal ou nessa instituição dialogal, e isso para mim seria uma verdadeira conversão da igreja. Como ela foi muito igreja aqui na América Latina na década de 70, 60 e 80. Qual é a visão do Conselho de Clérigos em relação ao puxão de orelha do bispo? Eu não sei. Sinceramente, eu só recebi o comunicado do bispo, com a presença de um padre, que foi o padre Marcos Pavan. O Marcos Pavan não disse nenhuma palavra durante toda a conversa, não é? E a conversa foi só entre eu e o bispo, ou o bispo e eu, né? O senhor pretende se reunir agora oficialmente com o bispo? Eu pretendo simplesmente entregar a minha carta de afastamento na segunda-feira, com a data do dia 29, não é? E ponto final. Eu não tenho mais nada que conversar com o bispo e com a cúpula da Igreja Católica na Diocese de Bauru. O senhor achou das declarações antecipadas? O senhor achou das declarações antecipadas do bispo? Antes até o seu direito de resposta, que venceria no caso dia 29, foi veiculado, se não me engano, pela assessoria de imprensa, uma íntegra, ao qual eles deram, o bispo deu uma entrevista a uma emissora de TV. O que o senhor acha dessa palavra do bispo antecipadamente, antes até o seu direito de resposta? Não seria um pouco a ética, principalmente na comunicação? Eu acho que sim, eu acho que ele feriu bastante a ética, eu acho que ele deveria se silenciar, esperar a minha decisão, essa seria a postura, pelo menos já que ele tomou essa atitude, não é? A postura dele no momento seria a de esperar simplesmente. Não, o padre está pensando, não é, sobre aquilo que eu impus a ele, e não tenho nada a declarar, não é? As declarações que ele fez depois, eu achei declarações muito simplórias, e a gente percebe então o nível reflexivo do nosso bispo, não é? Me chamar de filho, não é? Me chamar de pai, com todo o respeito que eu tenho a Dom Caetano, eu só tive um pai na vida. Esse pai me ensinou a ser muito homem. Esse pai foi muito homem também, foi uma pessoa altiva, corajosa, uma pessoa íntegra, que nunca deveu nada a ninguém, e que sempre bateu de frente às coisas que ele achava que não estavam certas. Assim que eu cresci, e assim que eu fui educado, não é? Então, Dom Caetano era meu bispo, ele não era meu pai. Não é? Agora, me chamar de rebelde é uma coisa assim extremamente infantil, né? O que é o rebelde? O rebelde é uma pessoa mal amada, é uma pessoa ressentida, é uma pessoa que ela vai contra por ir contra, não é? Eu não estou indo contra ninguém, eu simplesmente estou refletindo e pensando abertamente como deve ser uma sociedade, e a igreja de Bauru é que está indo contra o meu posicionamento, não é? Então, rebelde aqui não sou eu que estou sendo. Parece que só a igreja de Bauru que vai contra o pensamento do Senhor, porque é um pensamento da igreja católica no mundo, né? O pensamento contra os depoimentos que o senhor deu, né? Então, assim, não é nem a igreja só de Bauru. O senhor não acha assim que o senhor começou a pensar, né? Refletir tudo isso, e de repente você não se enquadrou mais nessa instituição, igreja, com todos esses dogmas que o senhor mesmo diz? Justamente por isso. Essa conclusão, você não me encaixa mais aqui? Justamente por isso é que eu pedi meu afastamento. Eu pensei muito, eu deixo a diocese de Bauru e procuro uma outra diocese?
não vai resolver. Eu vou criar problemas, não é? Pode até ser que eu ache um bispo aberto, não é? Para o diálogo, e um bispo progressista, não é? Mas no momento, na atual situação da Igreja Católica no Brasil, não é? Eu acho que eu não acharia, eu até acharia, mas depois, mais tarde, nenhum bispo fica eternamente numa diocese, ele é substituído por outro, aí eu encontraria novamente um conservador, uma pessoa fechada, dogmática, que queria um padre, que desejaria um padre que obedecesse simplesmente, não é? É uma obediência cega, não é? Então, para não criar mais problemas, que a Igreja Católica no momento viva muito bem, seja muito feliz, não é? Porque eu vou também ser muito feliz, como eu sou. O Papa Francisco é um sinal de novos tempos, até pela teoria da libertação e de uma igreja mais renovada? Eu posso estar errado, mas o Papa Francisco, ele veio para fazer determinadas reformas no que diz respeito à burocracia da igreja. Ele vai ter que ter muito pulso, não é? Para fazer isso já é muito, não é? Ele vai ter que fazer com que o Banco do Vaticano, por exemplo, seja um banco transparente, como qualquer outro banco internacional, não é? E que não seja um banco que trate as coisas de uma forma obscura, por exemplo. Vai ter que mexer com a Cúria Romana. Então, o trabalho dele é um trabalho mais que tem a ver mais com a burocracia e que eu acho que dificilmente vai atingir a base. Não é? E ele já deu esses sinais, nós não podemos esperar, no que diz, por exemplo, a questão da moral sexual, nós não podemos esperar mudanças. Falta para o Diocese de Bauru um Dom Cândido Padim do século XXI? Falta para a Diocese de Bauru um Dom Cândido Padim do século XXI, falta um Dom Mauro Morelli do século XXI, falta um Dom Pedro Casaldáliga do século XXI, falta um Dom Rumes do século XXI, falta um Dom Paulo Evaristo Arnes do século XXI, homens de peso que quando falavam e davam uma declaração, a nação parava. Não é? Por quê? Porque eram homens que tinham atitudes. A questão do nosso bispo, que tem origem franciscana, em São Francisco, toda aquela questão de não se abaixar para o mundo, também não pesou para isso? Porque São Francisco foi um revolucionário, tirou a roupa do Papa, não concorda com essa hipocrisia. E o nosso bispo, de certa forma, acabou não atendendo os anseios franciscanos. Olha, é muito complicado dizer isso, porque normalmente na Igreja Católica os fundadores, eles acabam tendo uma postura radical, uma postura coerente, vivem de forma radical o Evangelho, os fundadores das congregações, mas isso vai se amenizando e vai se institucionalizando e depois então pessoas que não têm mais a mesma convicção, não é? Vão preenchendo essas congregações e aí eu acho que elas perdem a sua força, não é? Eu não posso comparar Dom Caetano com um Francisco de Assis, por exemplo. Pois não. Pois não. Eu que agradeço, tá linda. Tranquilo, fica à vontade, eu sei a vida de vocês. No que nós fizemos aquela entrevista, eu fiz duas perguntas que eu achei que... Eu saí com pressentimento daquela entrevista, quando eu estava levando aquelas imagens para casa, você teve um pressentimento parecido? Não. Eu não disse naquela entrevista nada que eu não pensasse realmente, não é? Dizer, por exemplo, e digo novamente, que nós temos que chegar à consciência, no caso da moral sexual, que nós não podemos mais nos classificar em homossexuais, bissexuais e heterossexuais, mas nós devemos nos enxergar como seres sexuados simplesmente, não é? Sem ficar levantando bandeiras e tentando se declarar o que eu sou, na verdade, não é? Isso é muito infantil, não é? Eu acho que nós devemos nos enxergar como seres sexuados e ponto final. Isso é uma questão, para mim, indiscutível e tão simples de se entender, né, que eu não vejo como isso pode ser um escândalo para alguém. Mas eu revi aquela entrevista, acho que umas 70 vezes. E duas vezes que eu cito a palavra igreja. Quando eu perguntava ao senhor se o senhor achava que o sacerdote hoje já teria liberdade suficiente para poder ter certas posições
evoluções e não ser retalhado, né? O senhor disse que sim, hoje teríamos, né? E da outra maneira, também perguntei se a igreja estaria evoluindo por causa dessas evoluções sociais, e o senhor disse, não, tem que evoluir por uma questão científica, por uma questão espiritual. Exatamente. Quer dizer, eu disse para você que nós tínhamos a liberdade, porque eu tive liberdade até agora. Eu tive um sacerdócio de 14 anos. Então eu exerci o meu sacerdócio 14 anos nessa igreja católica e exatamente como eu sempre fui. E nunca fui censurado naquilo que eu preguei, naquilo que eu refleti, naquilo que eu pensei. Não é? Então, por isso que eu pude afirmar naquela entrevista com você que nós tínhamos liberdade, não é? De expressão. Só terminando a resposta dele, então, nós tínhamos liberdade. Não é? O que vem com uma certa surpresa, essa repreenda, não é, do bispo de Bauru. Não é? A impressão de que o senhor talvez viesse maturando um pouco essa saída errada? Não. De forma nenhuma. Eu não tinha intenção nenhuma. Eu não tenho intenção nenhuma. O senhor não procurava ver qual seria o limite do seu falar dentro da igreja? Não, de forma nenhuma. O que eu sempre procuro é a coerência com o Evangelho. Eu nunca pensei, bom, até onde eu posso ir? O que a igreja pode fazer ser. Quer dizer, eu não vivo em função das reações da hierarquia. Eu vivo em função da coerência do Evangelho. Isso sim. Agora, diante de uma postura da hierarquia, eu também tenho que tomar a minha postura. Agora, então, não é uma reflexão sobre se afastar, não é uma reflexão que já vem acontecendo na sua vida? Não, de forma nenhuma. É uma decisão que eu tive que tomar esta semana. Padre, então, intensificando esse conservadorismo que o senhor está dizendo da igreja, o senhor acha que a igreja está condenada a perder fiéis? Eu digo com lamento que sim. Eu acho que se a igreja continuar com esse passo, com essa visão, ela vai perder fiéis, não é? E pior do que perder fiéis, esse não é o grande ponto. É criar fiéis que tenham uma visão dogmática e lutam por esses dogmas com uma agressividade violenta. As reações que nós tivemos nas redes sociais, se são realmente reações de católicos e cristãos, pelo amor de Deus, não é? Isso não é ser católico nem cristão. Ser católico e cristão, acima de tudo, é respeitar a liberdade de pensamento do outro. Não é? É entrar em discussão, é entrar em diálogo, mas com respeito e uma produção digna de ser lida, né? Agora, eu não estudei somente na Universidade do Boff, eu estudei na Universidade do Ratzinger, não é? Do Bento XVI. Eu morei no seminário que o Bento XVI morou, não é? Nós sabíamos o quarto que o Ratzinger havia habitado e estudei na universidade dele, não é? E uma universidade de um renome assim fantástico, né? E por incrível que pareça, uma universidade onde nós católicos, teólogos tinham uma liberdade muito grande de discussão com a contemporaneidade e com as faculdades luterana e ortodoxa. Então nós tínhamos uma liberdade muito grande de refletir, de questionar e os professores também, né? Então a liberdade de pensamento na Alemanha é algo admirável. Nós temos muito que crescer. Uma vontade de lutar um pouquinho mais dentro da Igreja Católica? Não tem como lutar mais. Da maneira como o bispo me colocou, não é? Exigindo que eu retire todo o material da internet e exigindo que eu me retrate, pedindo perdão humildemente, não tem o que fazer. Beto, está sendo carinho moderno? Não, Está sendo carinho moderno, que não vai para a fogueira? Exatamente, estou sendo. Os casamentos que foram marcados, como você acha que até 2015 foram marcados vários casamentos, e outra coisa, como você vai ter esse chamado agora? Porque todo mundo está te chamando de Padre Beto, Padre Beto, como que é seu novo nome agora? Aproveitando o nome da missa de domingo. Olha, amanhã eu vou entregar a carta na segunda-feira,
Então, até amanhã eu exerço normalmente o meu ministério, não é? Eu tenho casamento hoje, tenho missa também hoje, tenho 2 missas amanhã, não é? Nas quais eu irei então comunicar com a comunidade e dar uma satisfação para a comunidade, não é? Em relação aos casamentos que eu tenho marcado até 2015, não é? Eles vão ter que procurar outros padres, infelizmente, não é? Eu não vou poder realizar esses casamentos, não é? E quanto ao nome, eu sou padre, eu vou continuar sendo padre, não é? Então podem me chamar de Padre Beto. Qual é a mensagem que você pode enviar nesse momento para os seus fiéis, para as pessoas que vão às suas missas, que gostam das suas homilias, que baseiam na experiência de fé pelas suas palavras? Qual é a mensagem que você deixa até para não parar essas pessoas que de repente não vão poder mais ter as missas de domingo para frequentar? Eu digo o seguinte, sigam a Jesus Cristo. Leiam os evangelhos, se apeguem às atitudes que o Cristo teve, se centrem principalmente no essencial, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Veja nas atitudes do Cristo uma atitude de abertura. Ele dialogou com todos, com aqueles chamados pecadores da época, não é? E nós temos que pensar quem são os chamados pecadores de hoje e dialogar com eles, e entrar em contato com eles, e jantar com eles, e comer com eles, e enfim, e conviver com essas pessoas. Sigam Jesus Cristo, tá? E vocês estarão comigo, ponto final. É isso que eu desejo a todos. Você falou da questão da burocracia da igreja e tudo mais. Essa carta que o bispo te entregou, ele te entregou na mão? E você vai entregar o seu pedido em mãos ou tem um protocolo assim que você entrega lá, protocolo e vai embora? Olha, como é segunda-feira. Agora, como já tem essa coletiva e ele já vai estar sabendo, como é que você está se preparando para isso, entendeu? Com a maior naturalidade, a partir de segunda eu sou um homem livre, eu vou chegar na Cúria Diocesana, se estiver aberta, eu acho que vai estar aberta. Eu vou na parte da manhã, porque eu dou aula na parte da tarde, e os meus alunos não têm nada a ver com essa situação, não é? Então, eu vou na parte da manhã, no final da manhã, entregar a carta na Cúria. Caso ele esteja, eu entregarei em mãos. Caso não esteja, eu entregarei essa carta na secretaria, com uma segunda via, não é? Assinada por alguém, né? Que represente a diocese. Após segunda-feira, tem um prazo para reverter esse processo junto à Cúria, junto à diocese? Existe um prazo para você deixar definitivamente de ser padre imposto pela diocese? Só se for uma questão interna da diocese, né? Um processo interno da diocese. Agora, isso já não me é de direito analisar e nem ficar acompanhando, e nem quero acompanhar, não é? Eu quero que a diocese, no momento, me esqueça. E se o bispo vier falar, Beto, como uma humildade franciscana, ele volta para cá? Eu dou um grande abraço a ele e retorno. Se você fosse definir esse momento, assim, uma situação, uma frase, qual seria essa frase ou essa situação? Esse momento da sua vida? Eu acredito que esse momento da minha vida faz parte da minha história e faz parte da minha missão como padre na igreja atual. Mas foi triste, sozinho, pensar nisso, e porque você está ligado à igreja desde a adolescência, né? Sim. Não, eu aprendi a ser, eu já tive fases de que ser igreja... Tudo de bom, viu? Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ricardo, obrigado. Bom trabalho aí. Eu aprendi, eu tive certas fases da minha vida em que ser igreja era vestir uma camisa como se veste uma camisa de um time de futebol, não é? Já tive fases assim, mas a gente vai crescendo, você vai transcendendo, e hoje eu me sinto o quê? Eu me sinto um cidadão do mundo, eu não tenho em mim nenhum nacionalismo, eu não sou assim preso ao Brasil, por exemplo, não é? Eu não sou um brasileiro que luta pelo Brasil, eu não sou um latino-americano que luta pela América Latina, eu não sou um católico que luta pela Igreja Católica, não é? Eu me vejo como cidadão do mundo,
Não é? Eu acredito na humanidade, que eu espero que a humanidade evolua, não é? Em todos os sentidos, que todas as religiões possam crescer também, não é? E evoluir. Não é? Vejo as outras religiões como irmãs, não é? E eu sou um cidadão do mundo que um dia vai partir dessa existência, não é? E que esteve aqui somente para dar sua contribuição. Algum padre te apoiou? O padre, teve um padre sim que me ligou, não é? É uma pessoa que eu respeito muito, não é? Não vou dizer o nome para talvez não gerar mais complicações para esse padre, mas foi o único. Foi solitário? Foram solitários esses últimos anos na igreja? Da igreja não foi. Tem fato dela ser menos progressista agora, como o senhor disse? Eu não entendi a pergunta. Você se sentiu sozinho na igreja esses últimos anos? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas apesar que o sentir sozinho, para mim, faz parte da existência humana. Eu sou uma pessoa sozinha. Apesar dos amigos, de vocês, das pessoas que gostam da gente e tudo mais e tal, quem tem que viver a minha vida? Padre, o que muda a sua sexualidade a partir de agora? Nada. Nada, não muda nada. Eu continuo sendo o que eu sou, não é? E ponto final, não é? Então eu vou me manter no celibato, tá? Porque eu sou padre, não é? Eu vou me manter íntegro e não muda nada a minha sexualidade, não é? O senhor é um padre que mantém o celibato? Eu vou manter o celibato. Manter o celibato até o momento em que a igreja... Primeiro, eu vou manter o celibato por quê? Porque eu tenho que manter a minha integridade, a minha coerência. Eu não assumi ser padre? Assumi ser padre. Quando eu assumi ser padre, eu não entrei virgem para o seminário. Tá? Quando eu assumi ser padre, eu assumi tudo aquilo que tinha... Mas o senhor acha que fica essa hipocrisia da igreja, onde tantos padres, nesse valor básico da vaga da igreja, eles cansam de acabar com esse valor dentro das suas próprias vidas e ficam pregando a moralidade, e o senhor que fala tantas coisas bacanas é obrigado a sair da igreja e manter o celibato, né? Por uma questão de ser íntegro. Justamente esses padres que vivem uma vida dupla, que não são coerentes com a norma, né? Eles deveriam expressar publicamente isso e fazer o que eu estou fazendo. Agora, a minha questão não é a minha sexualidade. A minha questão não é o meu problema sexual. Eu sou muito bem resolvido sexualmente, não é? Eu trato com a sexualidade de uma forma tranquila, não é? Agora, o problema são aqueles padres que não trabalham bem a sua sexualidade, têm grande dificuldade de viver no celibato, não exteriorizam isso, não é? E não lutam para que isso mude. Não é? E aí vivem uma vida dupla. E aí não podem se expor como eu me exponho. Quer dizer, eles não podem viver a liberdade que eu vivo como ser humano. Padre, o senhor tem conhecimento de outro padre que tenha também deixado os ministérios sacerdotais em Bauru? Ou é a sua decisão inédita? Eu acho que a minha decisão, como ela está acontecendo, é inédita. Eu acho que outros padres deixaram a Igreja Católica por uma questão afetiva, por uma questão de ter se apaixonado. Eu conheço padres casados, padres que estão em união. Então foram outras questões, foram questões particulares. A minha questão não é a questão particular. E o senhor também não deixa de ser padre? E eu não deixo de ser padre, eu não quero deixar de ser padre. Apenas é uma licença. Apenas é um afastamento do exercício. Do exercício. Perfeito, gente? Podemos encerrar então? Foi bom? Amanhã, missa no Santo Antônio. Uma missa. Chamar o pessoal aqui. Isso, amanhã. Chegar a se despedir formalmente nessa missa, falar alguma palavra. Vou, claro. Eu devo a satisfação à comunidade, não é? A pessoas. Valeu, tudo de bom. Amanhã, 28, missa às 10h30 no Santo Antônio. Não, eu acho que eu não devo fazer essa declaração, porque eu não sei a repercussão dessa coletiva, entendeu? Então vamos deixar quieto e amanhã a gente celebra normalmente. Para mim essas missas não são eventos, tá? Eu vou à missa celebrar, tá?
Ponto final.